Boa noite a todos. É, é uma alegria, né, nessa noite compartilhar com vocês. Se estiverem me ouvindo, dá um joinha aí, por favor. Ah, que bacana. Boa noite, doutora Camila. Oi, doutor Carlos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, quero agradecer sua participação, né, como membro do NDM, dizer que é uma alegria poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, nessa noite, com essa temática tão interessante, né? Formei, e agora, né? Dizer Verdade. primeiramente que o NDM é o Núcleo Direito em Movimento, que é um agrupamento de ex-alunos, né, acadêmicos de direito, interessante pensar, e basicamente essa live, ela voltou sua conexão, voltou. Ai, Ver se agora vai. O que eu comentava é que, para quem é, né, recém-formado, tem pouco tempo de formado, sei lá, 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, às vezes passa por muitas dificuldades, né, vamos dizer assim, dentro dessa jornada jurídica, e o objetivo nosso é exatamente debater um pouco essa questão que às vezes aflige muito o dia a dia de quem profissional do oi. direito, voltou, de quem é profissional do direito, naquela questão, formei, e agora? Né? E aí nós estamos nos propondo, por meio do NDM, debater vários temas, e a gente queria começar com essa temática no dia de hoje, para poder falarmos um pouquinho, né, vamos dizer assim, em relação à questão do direito. E, doutora Camila, eu queria primeiro abrir a oportunidade para você se apresentar e já de antemão eu queria emendar a seguinte pergunta: como é que surgiu o gosto pelo direito? Ei, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Miranda. Sou formada aí há quase 3 anos, advogada, né? Faço pós-graduação em Direito Público. Também aí sou membro do NDM. O doutor Carlos já deve ter apresentado muito bem isso aí para todos vocês. Então, minha trajetória no direito, ela não tem, assim, muita explicação. Eu sempre soube, desde muito nova, que eu queria ser advogada. Eu não tenho na família, né, parentes advogados, cada um lá em casa tem uma profissão diferente, tem policial, enfermeiro, tem tudo quanto é tipo de profissão. Mas, assim, sempre foi um desejo do meu coração e sempre segui esse desejo, esse rumo. Fiz o vestibular, né, passei em várias faculdades, aí decidi estudar lá na FDCOM, onde conheci o Carlos, os demais colegas que estão aqui na live. E foi isso, a realização de um sonho. Que bacana. E só para destacar que, na verdade, não está em perguntas e respostas. O bate-bola ele é recíproco, né? Assim, a gente está na liberdade de fazer pergunta um para os outros. Eu, particularmente, no meu caso, eu sempre tive o desejo de cursar direito. Só que eu sempre trabalhei em empresa privada e eu formei em administração, depois me pós-graduei em gestão da qualidade. Então, por uma questão de obrigação, vamos dizer assim, eu acabei indo fazer administração. Mas eu sempre tive o sonho de cursar direito, que é a área que eu sempre gostei. Eu gosto de política, eu gosto de legislação, então essas coisas é bem interessante. O que você identificou? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou, as barreiras que você enfrentou no decorrer do curso, doutora Camila? Quando a gente entra na faculdade, né, igual foi a minha primeira graduação, a gente está muito cru. Eu sempre tive muito hábito de leitura, mas eu não tinha o hábito de estudar, né? De sentar, reservar uma hora do meu dia.
E essa foi a minha maior dificuldade na trajetória da graduação, o que foi um pouco amenizado aí pelo hábito da leitura desde muito nova. Mas, assim, a faculdade, ela te obriga ali a você ter esse compromisso, né? De você pegar, estudar, destrinchar uma matéria para você estar absorvendo melhor. Então, essa foi a maior barreira que eu enfrentei. Mas, assim, tudo tem a questão do hábito, né? Com o hábito você vai construindo ali, e foi um hábito que eu criei e hoje, né, continuo estudando, buscando atualizações, mas assim, nunca foi uma coisa que me fez pensar em desistir. Pelo contrário, né, foi um desafio que eu aceitei e que deu super certo. E no seu caso, doutor Carlos, você teve assim alguma barreira que você enfrentou, porque você tem 2 graduações, aí eu poder falar até melhor do que eu. Na verdade, eu falo que estudar não é tarefa fácil, né? Principalmente no nosso caso, imagino que você, da mesma forma que eu venho de uma família humilde, né? Até que a gente já teve a oportunidade de conversar, né, no próprio núcleo, vamos dizer assim, eu também venho de uma família extremamente humilde. Então, a questão do acesso ao estudo, para mim, particularmente, sempre foi uma coisa assim, aguerrida, de forma aguerrida, porque eu nunca tive condições assim, né, financeiras de falar, não precisa estudar, ou seja, se a gente vai galgando algum passo hoje em dia, é devido à questão dos estudos, que você vai se capacitando, você vai buscando. Então, assim, barreiras eu sempre enfrentei muitas. Eu dou um exemplo. Olha que, assim, vê se não é uma barreira. Quando eu fiz a administração, eu moro aqui em Contagem, eu saía daqui, ia trabalhar no Alto Afonso Pena, onde é o TJ hoje, de lá saía 5 horas da tarde, cravado, descia correndo, pegava o ônibus, descia para o metrô do Eldorado, do metrô do Eldorado, estação Eldorado, pegava o ônibus e ia para Betim. E de Betim eu chegava em casa 11 horas da noite, 11h30, né, vamos dizer assim. Então, assim, não deixa de ser uma barreira. E ainda mais no meu caso, eu tenho uma deficiência visual, em função de um glaucoma, então, assim, para mim as coisas sempre foi muito difícil, muito mais difícil. Né? Os colegas brincavam comigo dentro de sala, e eles vão, quem às vezes está aí assistindo vai lembrar disso, que eles ficavam brincando comigo, porque eu nunca fui de anotar, eu nunca fui de escrever matéria, porque eu sempre fui um bom ouvinte. Quando você tem, né, uma questão da visão reduzida, em alguns aspectos, você é um bom ouvinte. Então, aí eu nunca fui de anotar nada. Então, eu explicava, falava assim, eu vou comprar um caderno para o Carlos, né? Porque, às vezes, mas brincadeira, enfim. Mas quando você é um bom ouvinte, você acaba absorvendo também muita coisa. E depois, claro, dentro da minha conjuntura, eu revisava a matéria, né? Mas as barreiras sempre existem, vamos dizer assim, e elas são, às vezes a gente compartilha com muitos colegas no decorrer do curso. Mas, enfim, e aí chega a grande questão que eu falo assim, poxa, 5 anos de graduação não é fácil, tem dia que a gente quer ir embora para casa, deitar, sei lá, 7 horas da noite e dormir uma semana de tão cansado que a gente está, né? 5 anos, tem a cobrança da prova da ordem, né? Que é uma coisa que fica ali matutando na cabeça da gente, e de repente chega, passa-se 5 anos muito rápido, e a gente chega e fala assim, formei, e agora? E Acho que bate, e agora, né? No seu caso, como é que foi? Conta um pouquinho da experiência, como é que foi em relação à prova da ordem. Depois a gente vai até fazer uma live, né, de repente, com outros membros do núcleo, até para falar da experiência em relação à prova da ordem. Porque, particularmente, eu vejo muita gente falando assim, nossa, a prova da ordem é um caos. Eu, particularmente, não acho isso. Quando você estuda, está preparado, você pode, de repente, não ter ter uma falta de sorte, não pegar uma prova que seja talvez mais difícil do que a anterior, enfim. Mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Quando você faz um curso que você faz um curso, ao longo do curso você se prepara, você vai bem na hora. Como é que foi no seu caso? O que você pensou em relação à prova da ordem? Então, quando eu fiz a prova da ordem, eu estava no 9º período. E quando eu fui fazer, eu já tinha alguns colegas que tinham feito e a gente sempre fica nessa ansiedade, né? Mas assim, a Ana vai até brigar comigo, mas eu sempre ouvi os meus colegas dizendo, fica tranquilo, porque você já fez prova pior do que a prova da ordem. A prova da Ana Cristina é muito ordem. Sim, quando
estuda e você tem um bom proveito durante todo o seu curso de direito, você tem que pensar que você tem a matéria, você tem um aprendizado, você tem um conhecimento, né? Então você tem que chegar ali e mostrar aquilo que você adquiriu durante 5 anos. Realmente, ela não é uma prova fácil, mas se você teve uma faculdade que você dedicou, que você estudou, e você também se dedicou nos estudos ali, né? Pré-prova, realmente não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa que o Rodrigo concorda, que a prova é uma coisa ali que você consegue fazer, né? Que você tem a capacidade de fazer, sim. E tem que ter dedicação, gente. Não adianta você falar assim, a prova da ordem é sorte. Você vai lá e você chuta e você só precisa tirar 40, né? 40? Não é bem 40 assim, pontos. né? Você tem que Na dedicar. primeira etapa, né? A primeira etapa, exatamente. Você tem que dedicar e você tem que estudar muito. E outra coisa também, né, sobre a segunda etapa, escolha uma matéria que você tenha ali certa familiaridade com ela. Não adianta você falar assim, vou escolher direito penal porque tem menos peça, ou vou escolher direito... Tributário. Exatamente, tributário, ou direito civil porque é mais fácil, né? Não, você, pensa ali você, numa situação de estudar 4, 5 horas por dia, durante ali quase 2 meses, que é praticamente o período que você tem, né, para você se preparar da primeira etapa para a segunda, de uma matéria que você não gosta. Porque é um estudo bastante, né? A Ana Flávia, a doutora Ana Flávia, está até comentando aqui, que o psicológico, a pressão psicológica da família, da sociedade, pesa muito. E realmente pesa. Você tem aquela pressão, né? Que a gente vê muito assim, nossa, mas você é advogado com a B mesmo? Sim, o pessoal espera quando você se gradua em direito e tem essa pressão, mas eu acho assim que o que conta muito também o psicológico e o conhecimento você já tem. Você Exato. e para você ter uma direção norte a mais, mas sempre controlar, né, o psicológico dentro. Então, assim, para mim não foi difícil, não vou falar que foi fácil, mas não de cabeça, aterrorizante, não. O que mais me prendeu foi a questão psicológica, a cobrança e tudo mais. O doutor Benício está comentando que achou a prova tranquila. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: não é nenhum demérito a pessoa não passar da primeira vez. Não é nenhum demérito, sabe? Eu tive colegas, né? Nós tivemos colegas em comum que às vezes chegavam até a mim e falavam, não passei na prova, por um motivo. Eu falei, sim, não é nenhum demérito. Continua firme, estudando, na próxima você passa. É estilo tirar carteira de motorista, né? Você às vezes não passa da primeira e vai passar da segunda, enfim, por aí vai. Mas a prova da ordem tipo assim, dá umas 5 lives, 10 lives para a gente comentar, porque é um tema muito interessante, instigante e que a gente pode abordá-lo, né, em relação à questão. Ô, doutora Camila, como é que foi o seu processo de identificação da sua área de atuação? Ou seja, ele se deu no decorrer do curso ou ele foi depois de formado? E aí eu pergunto e pondero assim, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes falam assim, olha, eu tirei carteira, mas eu vou dirigir só no bairro por enquanto. Depois que eu tiver, né, aí eu vou para o centro da cidade. E eu já costumo dizer o seguinte, não, tirou carteira, vai com cuidado, pode ir no centro da cidade, não tem problema. Só você ir com cuidado, né, vamos dizer assim, respeitando as regras de trânsito. Como é que foi no seu caso essa questão da escolha da área? E aproveita e fala em qual área que você está atuando hoje, por favor. Então, quando eu ainda estava da faculdade, né, eu fiz estágio no TRT. Então, assim, eu fiquei extremamente apaixonada. Eu amava estar ali no ambiente trabalhista, nas audiências trabalhistas, ali vendo aquela rotina. Então, eu sempre tive a convicção que eu seria uma advogada trabalhista. Sempre tive, era uma área que eu gostava, uma matéria que eu me identificava muito, que eu ainda gosto. No entanto, aquela questão, né? Chega o 11º período e ele te cobra. Então, eu formei, né? Fiquei algum tempo sem atuar na área do direito por insegurança minha. Eu fiquei aí 9 a 10 meses trabalhando em outra área. Aí chegou um tempo que eu falei assim, não, isso está errado. Não, eu formei para poder trabalhar como
uma advogada. Então, eu saí do meu emprego e, assim, a cara no mundo, né? Então, eu costumo dizer que o direito de família eu formei, me apresentava para as pessoas como uma advogada trabalhada, mas a vida trouxe para mim o direito de família, sucessões do direito do consumidor. Era uma, mas eu jamais me imaginei no direito de família. Eu sempre falava, Renata, você é louca. Olha só o que você está fazendo. Confusão, eu não aguento isso. E hoje eu sou completamente apaixonada com direito de família. Foi uma área que realmente me escolheu. Foi um presente. Como foram aparecendo cada vez mais casos, né, de direito de família, comecei a estudar cada vez mais, estudar por doutrinas, né, por julgados. Eu gosto muito de estudar por julgados, jurisprudências, e porque eu sempre tive a convicção que seria uma... Peraí que seu áudio está cortando um pouquinho. Peraí só um minutinho. Aí, vai, pode falar. Estava cortando. Voltou. Aí. Então, né, nessa área nova, inexplorada para mim, e por essa questão mesmo, porque não era o que eu esperava. Mas eu abracei essa oportunidade e hoje eu me sinto. Muito legal. Infelizmente, seu áudio deu algumas falhas aí, mas a gente conseguiu captar que a área de família te escolheu. Não é isso? O doutor Benício está comentando aqui que ele era penalista até o 7º período. Até o 7º período. E olha que coisa interessante. Eu costumo dizer que essa coisa da área que a pessoa, né, vai advogar ou que vai atuar, ela surge de repente, até pode surgir ao longo do curso, né? Porque às vezes ao longo do curso você entra, por exemplo, eu quando entrei na faculdade eu imaginava, eu quero atuar na área constitucional. Eu sempre gostei dessa área constitucional. Só que daí vem até no 4º período, chega o professor Gustavo, né, que ele atua na área do direito desportivo, e de repente a vida me conduz para uma proximidade com ele, que hoje eu tenho uma participação não de atuação jurídica na área desportiva propriamente dita, mas numa área mais acadêmica, vamos dizer assim, sabe, dentro do desporto, vamos dizer assim, da área desportiva. É onde eu aprendo muito, onde eu, às vezes, escrevo alguma coisa, enfim. E é muito interessante isso, porque a gente tem que ter o coração aberto no decorrer do curso, porque às vezes você fala assim, eu quero atuar nisso, mas às vezes não é isso que Deus tem para você. Às vezes Deus vai abrir caminhos sobremodo melhores, né, do que aquilo que a gente imaginou, do que aquilo que a gente pensou. E eu digo isso por experiência própria. Porque senão acaba que a gente se fecha para aquilo que às vezes o direcionamento de Deus na vida de cada um de nós tem, né? E isso é muito importante a gente perceber isso. É verdade, isso é verdade mesmo. A gente tem que sacar as oportunidades. Exato. Por exemplo, doutora Camila, eu costumo sempre brincar e dizer, brincar assim, né, do modo de dizer brincar, mas brincando sério, é que quando a gente fala formei e agora, quando você chega, e aí é muito interessante você falar que chegou no 11º período, porque uma vez nós estávamos dentro de sala conversando, e aí tava um grupinho assim, aí um falando, e agora? A gente já estava, acho que no 9º período, indo para o 10º período, se não me engano, e aí a gente estava conversando e falando, o que você pretende, o que você não pretende, tá. Aí o professor José Orismar chegou assim próximo da gente, ouviu essa conversa nossa tal, e ele brincou e falou assim, vocês estão aí pensando, vocês vão ver a hora que chegar o 11º período, a hora que vocês vão entrar em crise. Aí eu olhei, parei, pensei, na hora, sabe que você fala assim, 11º período? Poxa, eu estou custando chegar até o 10º, quem dirá? E realmente, e o 11º período é onde a gente encara, né, vamos dizer assim, a realidade. Poxa, 5 anos de curso, e agora? O que eu faço? Né? E é bem interessante porque eu costumo denominar
o que eu costumo chamar de princípios de um bom profissional. Não sei se você vai concordar comigo. E da mesma forma que a gente tem os princípios no direito, né? E são muitos princípios que norteiam o direito não só o direito, né? Todos os ramos, vamos dizer assim, das áreas Comentando, tá? sociais, enfim. Oi? Que a crise chega, os meninos estão comentando, o Rodrigo e Jace, que a caminhada é difícil e que a crise chega. Que o 11º período é árduo. Exato, não tem jeito. A gente está vivendo em crise de pandemia nesse momento, mas as nossas crises, né, já, como se diz, já vem, claro, que não né, resguardadas as proporções, as nossas crises já chegou desde o 11º período do ponto de vista profissional, vamos dizer assim. Mas eu costumo dizer que, por exemplo, formei e agora? E aí eu acho que cabe, de repente, a cada aluno, a cada estudante de direito, vamos dizer assim, fazer um retrospecto, né? Vamos dizer assim, poxa, cheguei no 11º período, pode ser o 11º período, e agora, o que eu faço? Ou seja, o que eu faço? Mas eu acho que antes de responder o que eu faço, é o que eu fiz, né? Porque o que eu vou fazer está muito atrelado ao que eu fiz, né? Ou seja, se automaticamente, se você deixou de fazer, com certeza você pode encontrar ainda mais dificuldades lá na frente. Então eu brinco e falo que eu denomino assim que uns princípios que eu brinquei, que eu denominei de ACAP, né? Que o primeiro princípio seria atenção. Eu acho e isso demonstra, vamos dizer assim, desde os bancos da academia, vamos dizer assim, quando você está nos bancos acadêmicos, quando você é um aluno atento, quando você é um aluno vibrante, quando você é um aluno que tem atenção naquilo que você está fazendo no decorrer do curso, a sua atuação profissional, ela vai seguir os mesmos moldes. E ainda mais depois que você forma, que você vai atuar no mercado, porque, ou seja, você precisa ter atenção em tudo aquilo que você faz. Né? Esse princípio da atenção, pode falar. Com certeza. Né? Ele norteia a atuação, vamos dizer assim, essa questão da atenção. E aí eu diria o seguinte, atenção, mas atenção em quê? Poxa, atenção no trato, né? Com as coisas que você está desenvolvendo, atenção com as pessoas, atenção com os seus clientes, né? O que a gente ouve muito, vamos dizer assim, no dia a dia, poxa, meu advogado não me dá retorno de nada, eu tenho que ficar implorando, de repente, uma resposta, né? Então, essa questão do princípio da atenção. Outro princípio que eu abordo aqui é o princípio da constância. Né? Ou seja, você precisa ser um aluno constante. Se você é um aluno constante, você vai ser um profissional constante também. Né? Porque, por exemplo, a gente convive com muitas pessoas que às vezes a gente observa, poxa, fulano hoje está rindo, fulano hoje está chorando, fulano... Sabe como? Fulano hoje está... Isso é muito ruim dentro né, do ponto de vista de profissão, quando você não tem essa constância, ou seja, as pessoas que lidam com você não sabem se você hoje está de bom humor ou de mau humor. Né? Então, você precisa ser uma pessoa constante. Um outro princípio que eu denomino é o princípio da atualização. Principalmente na área do direito, né? A gente precisa acompanhar tudo em tempo real. Seu áudio cortou um pouquinho. A gente vai ser eternos estudantes, né, Carlos? Nós seremos eternos estudantes. A gente tem sempre buscando atualização. O direito é uma área que ela está sempre... Então, se você ficar ali estagnado, você infelizmente se destacar no mercado de trabalho. Você não vai estar na sua área e nem no que você faz. Exato, exatamente. E essa questão da atualização, você vê, ó, nós estamos passando por um problema nunca visto, que é de uma pandemia, né? Todo dia, ou sei lá, a cada 2 dias surge uma medida provisória nova, surge uma legislação nova que impacta as relações, seja de trabalho, as relações civis, né? Então, ou seja, como é que você não fica antenado com essas atualizações que chegam? Se você não se atualiza, se você não se adequa a esse princípio da atualização, você não vai ter resposta para as coisas, né?
para aquilo que Sim, se está sendo demandado, né, pelas pessoas, às vezes por dentro de casa, né, fala, e isso, fulano, o que eu faço com isso? Né? Não precisa ser, às vezes, por um cliente especificamente, mas é o tempo todo. E um outro princípio que eu denomino é o princípio da presença. Nós que, vamos dizer assim, que, né, principalmente dessa área do direito, você precisa ter presença, você precisa ser uma pessoa presente, você certeza. precisa estar, né, em contato com as pessoas, você precisa estar participando, né, das coisas inerentes à profissão. Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Não é verdade? É, Né? Então, eu acho isso muito importante em relação a esses princípios. Como é que você vê essa questão desses princípios? Assim, como é que você, no seu dia a dia, por exemplo, na questão da atualização, dessa coisa, como é que você faz no seu dia a dia? Eu sei, você tem algum modelo que você se utiliza? Como é que você faz nessa questão? então, Carlos, a gente tem que viver sempre em uma constante adaptação, né? Eu costumo dizer que não existe uma fórmula mágica, um modelo assim para ser seguido, mas que a gente tem que buscar um caminho, né, que vá facilitar da gente estar atuando, da gente se formar como profissional, igual essa questão mesmo da atenção. Eu prezo muito por um atendimento humanizado. As pessoas, elas gostam de ser ouvidas, de serem compreendidas. E às vezes ali uma falta de atenção, você perde um cliente que te já geraria um leque de outros clientes também. Talvez ele naquele dia ele não vá fechar com você, mas você o atendeu de uma forma tão humanizada, você prestou atenção na dor dele e ele vai te indicar para todo mundo que ele conhece, né? Então, eu acho que isso é primordial e também prestar também sempre muita atenção em tudo que você faz. Porque, querendo ou não, você se torna um ponto de referência e as pessoas, elas te observam. Então, a partir do momento ali que você começa a se portar como um advogado e se apresentar como um advogado, você tem sim influência, né, nas suas atitudes, em tudo que está ao seu redor. Eu acho Uhum. assim, que esses 4 princípios eles são primordiais se você quer ter uma trajetória de sucesso. Também a questão da constância, né? Igual você falou também a questão de humor, né? Do seu jeito, mas também a constância diária. Vai ter dia, principalmente quando você forma, vai ter dia, semana, mês, que você não vai ter nada, você não vai ter ninguém, nenhum atendimento, mas você tem que continuar ali firme, né? Ter a constância. Eu costumo sempre dizer que a constância é o caminho para o sucesso. Então, assim, ter constância mesmo, dar a cara a tapa e correr atrás, né? Uhum. Não podemos parar. Sobre a É questão verdade. da atualização, né? A gente tem sempre que estar atento a tudo. Igual você também citou, né? A questão da pandemia, você é o ponto de referência agora. É na sua família, é nos seus amigos. Então, assim, você tem que buscar estar sabendo, estar atento a tudo, porque as pessoas elas não têm o acesso e o entendimento da informação que nós temos, né? E isso também é a função, é um papel social do advogado, tá prestando esse tipo de auxílio, né? Então, assim, é de extrema importância, não só nesse quesito, mas também porque o direito é uma área em movimento, né? Todo dia sai uma jurisprudência nova. Hoje aqui está entendendo que pode ser feito o divórcio sem as duas partes da ciente, amanhã já não pode. Então, você tem que estar ali sempre atual para você se destacar. E também a questão da presença, né, que volta no que eu disse. É você ser advogado, se apresentar como um e se portar como um também, né? Porque ele acaba sendo aí um ponto de referência mesmo para as pessoas. A minha irmã costuma até brincar que é a magia da OAB. Tudo que vai para casa, vamos no médico, chama a Camila, porque a magia da OAB vai. Como se a gente fosse fazer milagre, né? Exatamente. Exatamente. O pessoal está comentando muito aí. A informação está disponível na rede para quase todos. Entendimento da informação é o diferencial do bom profissional. Disse tudo, Ana Lu. Ana Lu, inclusive, é Ex a irmã, gente, da magia do OAB. A Ana é uma figuraça, viu? Aqui, mas é isso mesmo que você disse. Eu acho que
tem duas coisas muito importantes que você comenta aí, que é essa questão quando a gente fala da questão da percepção, ou seja, você se colocar como um profissional, como um advogado, e eu vejo muitas questões, por exemplo, às vezes as pessoas formam, desistem muito fácil, né? A primeira questão, às vezes, desiste muito fácil, porque não persevera, e eu até entendo, porque às vezes, por exemplo, a minha situação é uma, a sua é outra, e do fulano é outra, né? Assim, você não pode colocar essa coisa assim, poxa, fulano desistiu muito, cada um tem seu universo, vamos dizer assim, que sabe até o ponto que pode ir. Por outro lado, eu vejo muito também que, às vezes, muitos profissionais, e até, às vezes, dentro do nosso próprio convívio, do nosso meio, que, às vezes, a gente tem contato, principalmente pelas redes sociais, que as pessoas não se portam como, seja na forma do falar, que, às vezes, é um linguajar muito impróprio, vamos dizer assim, né? Essa coisa hoje da movimentação de redes sociais, ou seja, as pessoas estão, né? Ou seja, a vida hoje ela é muito exposta, né? Verdade. Então, isso tudo tem um peso na hora de uma pessoa falar assim, poxa, esse profissional, não sei não, ele publica umas coisas, sabe como assim essa coisa? É igual eu falo, hoje em dia a gente vive num país dividido, né, politicamente falando, e às vezes não quer dizer, porque se você for de direita ou de esquerda, que você não possa exprimir opinião, pode, mas eu acho que Amém. tudo tem um contexto, sabe? Tudo tem um limite, assim, dentro de um contexto lógico, sabe? E. Oi? Não, Quem disse chama? exatamente. Ah, é porque parece que tinha. Ah, e então tudo tem um contexto que eu acho que tem que ser levado em consideração, porque tudo reflete, né, nessa questão da profissão. E é uma coisa muito interessante também, Camila, que eu vejo que às vezes as pessoas falam, poxa, formei e agora? Talvez alguns colegas entram no curso de Direito, e a gente conhece alguns, que vão falar assim, ó, estou estudando só para fazer concurso, né? Que às vezes é o grande mistério assim das pessoas, às vezes falam, poxa, eu quero fazer concurso. Eu estou aqui só para fazer concurso, para passar numa PF, para passar num tribunal. Né? A gente tem uma colega que estudou com a gente, que é a Camila, sua xará, inclusive, que ela sempre falava desde o início, eu quero concurso, eu quero concurso. Tem um outro colega também que sempre falava, tinha muita vontade de passar na PF. Bacana. Por outro lado, a área do direito, ela é uma área muito mais ampla, né? Ela te dá caminhos que, às vezes, você pode se descobrir e falar, poxa vida, eu não imaginava isso. Porque no direito você pode atuar no extrajudicial, numa advocacia extrajudicial, você pode prestar uma consultoria, você pode prestar uma assessoria, né? Você pode atender, de repente, algum espectro específico, você pode ser advogado de uma determinada empresa, se você conseguir um cliente muito bom, você pode, por exemplo, não, eu quero ir trabalhar no escritório. E uma coisa que eu sempre vejo, às vezes alguns colegas comentam, eu não fiz estágio. Então, eu vou trabalhar no escritório para mim pegar a experiência e depois eu avaliar se eu vou advogar de forma, né, sozinho, ou se eu, de repente, vou fazer uma parceria e abrir um escritório. Como é que você disse que você fez o estágio? Como é que você avalia essa questão do estágio? Ele foi fundamental? Ou você fala, não, hoje, pela experiência que eu tenho, eu conseguiria atuar sem ter feito o estágio? Como é que você avalia essa questão? Então, eu fiz estágio em órgão público, né? Então, a minha experiência, ela era do balcão para dentro. Talvez, assim, muitas coisas que hoje na advocacia eu vejo que muitos advogados têm dificuldade, né, de entender os trâmites por trás de uma secretaria, eu tinha isso completamente dominado também, eu tinha um livre acesso às salas de audiência. Então, eu tinha ali um contato do outro lado do balcão. Quando eu me formei, foi extremamente, assim, apavorante, a palavra certa, porque eu não tinha feito o estágio em um escritório, eu não sabia como era o outro lado do balcão. Então, eu aprendi muita coisa, assim, levando portada na cara, passando vergonha no fórum. Então, foi aí que surgiram para mim, né, as oportunidades de estar fazendo parcerias.
que foi extremamente fundamental e que é um conselho que eu dou para quem quer começar e atuar e que não fez estágio ou que fez estágio e que talvez não se sente tão seguro, né? Eu creio assim que o estágio ele é uma coisa muito boa, ele abre a sua mente, ele te dá uma experiência, né? E te evita de você passar certos tipos de situações. Mas assim, se você não fez, não desespera, calma que vai dar certo. Procura parceria com um colega que talvez já está na área, com uma pessoa ali que tem um pouco mais de entendimento. Procure assistir audiências. Isso também é fundamental. Procura ali, hoje eu não tenho nada para fazer. Vai para o fórum assistir audiência. Pega processo para você analisar, né? Hoje a gente tem tanto acesso à internet, à informação. Você pode ali fazer uma análise processual, né? No caso dos processos que não são segredo de justiça. Mas assim, eu acho que o estágio ele me fez muita falta, mas eu tive a determinação de correr atrás e assim, acabou, deu certo, deu super certo. Tive também a humildade de reconhecer que eu não sabia e que eu precisava de ajuda, né, nesse aspecto. Então, assim, é uma coisa fundamental, mas se você não fez, não precisa desesperar, né? É Existem verdade. outros caminhos. E é muito interessante essa questão quando você comenta, eu não sabia, porque assim, às vezes a gente percebe muito na área jurídica o medo da pessoa que está começando a advogar, né? Poxa, formei, e agora? Aí a pessoa não sabe o que precisa fazer e não tem humildade de perguntar, né? Assim, de correr atrás e falar, Exatamente. olha, não sei, Esse é o me pior ajuda, eu erro, né? preciso de ajuda. É, e aí a pessoa fala, olha, eu não sei, me ajuda. Enfim, e a gente encontra muita gente boa para poder nos auxiliar, né, ao longo do Sim, caminho, uma dúvida ou outra, uma situação ou outra. Eu, por exemplo, eu sempre vejo, às vezes, os próprios grupos que às vezes a gente, né, participa, grupo da OAB e tal, às vezes as pessoas postam muitas dúvidas e sempre tem quem está ali recorrendo, ajudando, né, direcionando. Então, acho que a humildade de você correr atrás e falar, olha, eu não sei, me ajuda. E uma coisa muito importante que eu vejo, Camila, nessa questão, é que, às vezes, o aluno forma, vamos dizer assim, formei agora, aí pega um primeiro cliente, vamos dizer assim, aí corre lá e fala, é uma ação de divórcio, por exemplo. exatamente. Ou que às vezes não há ou que às vezes há divergência jurisprudencial, né? Então isso é muito importante, estar muito atento à questão da jurisprudência. No seu caso, doutora Camila, você alguma coisa assim, ou de repente abriu um escritório? Como é que foi isso? Concurso, não. Eu Não? nunca tive vontade de fazer concurso, mas eu tenho muita vontade de dar aula, né? Eu tenho muita vontade aí de ir para essa área, né? Eu gosto muito dessa dinâmica, sempre gostei. E assim, agora, né, não, mas eu vou fazer um mestrado para começar a dar aula, ministrar aula em faculdade, ou até mesmo até em cursinhos, né? Mas assim, Uhum. a questão do concurso, não. E para Entendi. você? Para mim, eu assim, já pensei, quando eu entrei mesmo para a faculdade, eu pensava em concurso, cheguei a fazer alguns concursos, passei em alguns concursos, é, mas, tipo assim, excedente, né, vamos dizer assim,
E, enfim, mas eu pensava, hoje não tanto, sabe? Hoje não tanto. Até porque acho que essa mudança do próprio país vem atravessando, essa questão toda da diminuição dos concursos públicos, né, essa questão do funcionalismo do Estado, vamos dizer assim, eu acho que isso vai mudar muito, né? Já tem mudado já de 2 anos para cá, e eu acho que vai mudar mais no sentido de uma diminuição do tamanho do Estado, então eu vejo muito por esse lado. Então, hoje eu falo com você, concurso, fala, vai estudar para concurso? Não, eu prefiro pensar Não. outros caminhos, entendeu? Mas, enfim, e eu acho que essa questão e uma coisa muito importante que você comentou também, para a gente já caminhar para finalizar, é a questão de fazer parcerias, né? Porque, como a área jurídica ela é muito ampla, você não consegue dominar todos os assuntos, né? Então, bom que você se especialize em uma área, que você seja especialista numa área e tenha outras ali subjacentes, vamos dizer assim, mas que você tenha parcerias com outros colegas, com outros profissionais, para que você possa, à medida que chegar um cliente em determinado assunto, você fala, olha, eu não atendo, mas está aqui o fulano que atende, né, eu tenho uma parceria com ele, então já indica para um outro cliente. Então é muito importante, porque, como se diz, tem um provérbio que fala assim, um ao outro se ajudou e ao seu amigo disse ser forte. Sabe? Então, ou seja, essa coisa de um ao outro se ajudar, ela é muito importante, porque ninguém consegue chegar lá na frente sozinho. Exatamente. Né? Porque se eu E, tivesse continuado a minha trajetória sozinha, eu já teria desistido há muito tempo da advocacia. Eu falo isso assim de coração aberto, né? Hoje eu tenho ótimos parceiros, igual no núcleo mesmo, a gente está ali sempre se apoiando, buscando um ao outro. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe, vai né? mais longe. Dúvidas, elas sempre surgem, sempre surgem. Então, você ter ali uma pessoa que você sabe que você pode contar, né, que vai te ajudar ali, acrescentar, faz extremamente a diferença no nosso dia a dia, ainda mais nessa nossa área, né? Exato. E eu acho que o diferencial é exatamente esse, né? Ou seja, em conjunto a gente chega mais longe, né? Porque Exato. são ideias que vão. E olha que coisa interessante, e você sabe, você compartilha dessas questões comigo. Eu sempre falo o seguinte: por que de repente eu, você ou uma pessoa que está aqui vendo, assistindo a nossa live, fala, por que eu não posso ser uma pessoa de destaque? O que impede? Nada Exatamente. impede. Basta que você comece a construir um caminho que te conduza, né, a lugares que você possa se destacar. E essa construção, eu vejo que ela tem que ser conjunta, porque se ela não é conjunta, individual, ela fica ela se pequena, vamos dizer assim, sabe? Principalmente nesse meio jurídico, que a gente tem que ter um olhar mais coletivo, porque o jurídico, ele abarca a sociedade como um todo, né? Então, assim, ou seja, vamos construir pensamentos, vamos construir teses, né? Vamos construir teses, vamos construir pensamentos, vamos propor novas teorias, sabe? Isso me encanta muito, essa questão mais acadêmica, de você pegar um tema, destrinchar um tema, de pensar. Isso eu gosto muito. E é isso que a gente tem tentado fazer no núcleo, com um viés social, com um viés buscando, né? Ou seja, construir caminhos, né? E eu já aproveito de antemão para comentar que um dos nossos projetos é a publicação de um livro que a gente está construindo, né? Estamos escrevendo um livro sobre temas diversos, abordagens diversas, muito interessante. E o bacana é que é fruto das nossas experiências, do dia a dia, é fruto da nossa percepção. E isso é muito bacana, porque como se diz, vamos construindo, né? Vamos construir caminhos, vamos construir algo que a gente possa devolver para a sociedade, né? Vamos dizer assim, esse cunho social que o direito nos permite. Mas, enfim, doutora Camila, já são 8:55, não é isso? Daqui um pouco, provavelmente, nossa live vai cair, mas eu quero, de antemão, agradecer em nome do NDM, como presidente do NDM,
a sua disponibilidade. Acho que essa live foi muito proveitosa, pelo menos para mim. Acaba que a gente uma frase, uma fala que a gente ouve ajuda, né, a formar muitos pensamentos. Então, muito bacana. Eu queria te agradecer, pedir que você faça as considerações finais e dizer que na próxima semana o NDM volta com uma outra temática, né? A gente vai tentar construir algo aí que a gente possa convidar, de repente, até outros colegas, né? Para poder a gente fazer, trocar experiências e que trazer as experiências, né, nessa lida diária aí. Mas, enfim, a palavra é tua. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês essa noite, batendo esse papo aqui, poder fazer parte do NDM, né? Esse sonho que a gente está construindo aí, degrauzinho por degrauzinho. A gente está aí, eu costumo pensar que a gente está aí gerando, né? Para o nosso futuro, gerando o nosso livro, criando ideias, e isso é muito importante. E dizer aí para o pessoal que está assistindo a gente, agradecer de fundo do coração, todo mundo ter participado, isso é muito importante, é muito gratificante, né? Saber que nós temos pessoas que nós possamos contar aí nessa trajetória, né? E me colocar à disposição aí, caso alguém queira bater um papo, tirar alguma dúvida, fechar parcerias, enfim. Muito obrigada aí, todo mundo. Aproveita e fala o seu Instagram e Isso, também a forma como as pessoas podem te contactar. meu Instagram é @camilamirandagomes.adv, né? Vocês podem ir lá, tá me seguindo, tô postando diariamente aí dicas sobre direito de família e consumidor e também algumas dicas sobre Instagram, né? Que é essa plataforma que está tão presente na vida da gente. Vocês podem estar entrando em contato comigo por direct ou então, né, pelo meu telefone, que é 31 973 26 0343. Perfeito. Doutora Camila, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço em nome do NDM, esse sonho que a gente tem sonhado junto, né? E que a É gente verdade. vai, pouco a pouco, colhendo os frutos e, quiçá, uma colheita farta no futuro. Eu quero aqui Amém. aproveitar e fazer menção dos demais integrantes do NDM, que é a doutora Ana Flávia Barbosa, o doutor Benício Silva, a doutora Jace Gomes, a doutora Elaine Oliveira, a doutora Eliette Rodrigues, a doutora Fabiana Diniz, doutor Ione Carvalho, a doutora Rita Stanislau e o doutor Rodrigo Bacelar. Essa é a composição do NDM, a gente tem divulgado lá aqui na página do NDM, né, um breve currículo de cada um dos integrantes e, se Deus quiser, que coisas, né, boas nos aguarde no futuro. Estamos Amém. trabalhando para isso, correto? Isso. Ô, Carlos, lembrando para a gente deixar a live salva. Doutora Jace está pedindo. Peraí, que seu áudio cortou, fala de novo. Para deixarmos a live salva. Ah, sim, sim, pode ficar tranquilo. Vou baixar assim que finalizar. Ela fica aqui 24 horas, eu vou baixar para a gente divulgar nas mídias do NDM, tá bom? Tá bom. Um abraço para você, pessoal Um que está nos abraço, acompanhando, gente. muito obrigado. Espero vocês na semana que vem com outro tema, com outro convidado. Um abraço. Tchau, cara.